Números, capítulo 23, versículo 13 em diante. O segundo oráculo, né? A segunda profecia de Balaão. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. Números 23, 13. Podemos? Graça e paz. Glória a Deus. Rose, fecha aí o áudio que tá aberto, aí fica dando os ruídos aí da casa. Isso, obrigada. Vamos lá? Números, capítulo 23, versículo 13, diz assim: E Balaão lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. Perdão, Balaão não. Li errado, vou voltar. Versículo 13. Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fica aqui ao lado de seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: Volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. E Balaque perguntou-lhe: O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, Ele abençoou e não o pode mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa, e beba o sangue das suas vítimas. E Balaque disse então a Balaão: Não os amaldiçoe, nem os abençoe. E Balaão respondeu: Não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Vamos até aqui, porque aí é exatamente essa questão do segundo oráculo, né? A gente começou semana passada essas palavras, né? Esses textos que falam sobre o profeta Balaão, sobre o homem, o profeta Balaão, que a palavra vai dizer que ele é incumbido de falar somente aquilo que Deus disser para ele. É isso que o Senhor fala no capítulo 22, quando manda ele ir com aqueles homens. E quando então ele começa ali a ter esse diálogo com o rei de Moabe, com Balaque, né? Que está tentando fazer com que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. A gente, semana passada, viu então o primeiro oráculo, que ele libera essa palavra falando que é impossível que alguém amaldiçoe Israel, porque o Senhor já abençoou. E fica claro no último versículo que a gente leu semana passada, que é o versículo 12, do capítulo 23, ele fala assim: E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Então, Balaão, ele tá o tempo inteiro enfatizando que ele só vai dizer aquilo que realmente Deus disser para ele, porque ele não tem como falar outra coisa. Ele tem responsabilidade com a mensagem que ele traz. E semana passada eu falei isso também, que Balaque tinha certeza que chamando Balaão, ele faria aquilo que Balaque gostaria que ele fizesse, que era amaldiçoar o povo de Israel. Por que ele tinha certeza disso? Porque provavelmente ele já tinha visto Balaão trazer palavras proféticas, né, pronunciar maldições
sobre outros territórios, sobre outros povos, e esses povos que realmente tinham sido amaldiçoados. Então, assim, o que fica claro para nós é que se Balaque, o rei de Moabe, manda chamar Balaão para falar essas mensagens, para amaldiçoar esse povo, é porque ele já havia feito isso antes. E Balaão tem, então, uma reputação, né? Uma alta reputação junto aos reis, aos príncipes ali daquelas regiões. Então, por isso que ele é chamado. E a gente percebe que Balaão é um homem que tem uma palavra profética na sua boca, ele tem uma palavra realmente vinda da parte de Deus, porque todas as 3 profecias, ou até a última, na verdade, são 4 no total, né? 3 e mais uma última que ele lança, você percebe que ele está falando realmente o que a palavra de Deus fala a respeito de Israel. Então ele não mente nada do que ele está falando, ele profetiza somente aquilo que já está escrito na palavra a respeito de Israel. Então, esse texto que a gente começou lendo hoje, a partir do versículo 13, vai falar que Balaque tenta mais uma vez, né? Pela segunda vez, ele tenta fazer com que Balaão, então, libere uma palavra de maldição. E eles vão para um outro local, para tentar ver melhor o povo de Israel, para ter uma outra visão estratégica daquela multidão que está ali ao redor do reino de Moabe, né? Então o texto vai começar falando que Balaque, ele chama então Balaão para ir num outro monte, num outro local. E isso também tem a ver com aquilo que eles fazem ali logo no princípio, que é o versículo 14, né? Então Balaque levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga. É um outro monte ali próximo também. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. A prática de idolatria, né? A prática de oferecer animais como sacrifício para buscar a bênção das divindades é algo muito antigo, gente. A gente olha dentro da palavra e a gente percebe que isso era uma prática comum entre todos os povos. E eu acho que eu já comentei nas últimas 2 aulas, e isso nos remete justamente a os 2 filhos de Adão e Eva no início do capítulo de Gênesis ali, né? Quando esses 2 irmãos vão sacrificar ali uma oferta ao Senhor, e Deus recebe a oferta de Abel, mas a de Caim não. E isso deixa claro para nós que isso era uma prática que Deus havia instituído desde o princípio, de se oferecer esses sacrifícios, então para que fosse que chegasse até Deus como um cheiro suave, né? Era como se fosse uma maneira realmente de dizer o quanto nós estamos gratos por tudo aquilo que Deus está fazendo. O sacrifício de Caim e Abel, bem no início da palavra, já demonstra para nós que eles tentavam de alguma maneira agradar o Senhor, para que Deus olhasse para eles, para que Deus estivesse com eles, para que Deus tivesse comunhão com eles, né? Então isso é muito antigo, isso remete para nós lá atrás. E eu acredito que o próprio Senhor ensinou eles a fazer isso, né? A sacrificar. Tanto é que nós já lemos ali Êxodo, com a construção do tabernáculo, depois Levítico, que a gente estudou essa questão dos sacrifícios, e a gente percebe que o próprio Senhor ensina ao seu povo como sacrificar, para que sacrificar, que tipo de animal sacrificar, para qual propósito, né? E como aquilo deveria servir de comida para eles, o que não serviria de comida. Então aqui Balaque está tendo também atitudes de sacrifícios, justamente buscando o favor das suas divindades. E nós falamos semana passada e retrasada a respeito da principal divindade que era de Moabe, que era Camus, né? O deus Camus. Então essa divindade ela estava ali presente, era o deus da guerra para Moabe, e então Balaque, o rei de Moabe, está tentando fazer com que essa divindade venha em favor deles, oferecendo todos esses sacrifícios e buscando esse favor mesmo, né? Essa ajuda
dessa divindade, mas eles estão fazendo isso contra o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece todas as coisas, que formou todas as coisas, né? E então Camus é simplesmente uma divindade criada pelos homens e que por trás dela nós sabemos que está o maior inimigo de Deus mesmo, né? Satanás e seus demônios. E Deus não vai deixar com que o seu povo seja, então, de alguma maneira prejudicado por causa de uma ação do diabo e dos seus anjos. Então, o início aqui do capítulo do texto de hoje da gente, do segundo oráculo, vai falar sobre isso. E aí no versículo 15, Balaão então disse para Balaque: fica aqui que eu vou lá falar com o Senhor, vamos ver o que Deus vai falar para nós, né? No versículo 16, o Senhor se encontra com Balaão e põe uma mensagem na sua boca. Ele diz: volta lá e fala para Balaque essa mensagem. Então Deus dá uma mensagem novamente para Balaão, e Balaão então vai ao encontro de Balaque e ele então repassa essa mensagem que Deus disse. Então ele volta, né, para onde Balaque está, e Balaque pergunta: o que o Senhor disse? Né? Então Balaque também está interessado em saber o que é que Deus de Balaão está falando com ele, né? Qual é a mensagem que ele tem para Balaque, inclusive. E no versículo 18 ele começa a falar o que Deus falou para ele. Olha só o que está escrito então: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zipa. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Esse texto aqui do versículo 19 é um texto muito conhecido porque ele é usado fora de contexto, né? A gente ouve muito esse texto sendo citado no sentido de promessas de Deus, né? No sentido daquilo que a gente deseja do Senhor, e aí a gente usa, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente tem esse versículo bem decorado já no meio cristão, né? A maioria dos crentes ou até não crentes conhecem esse texto de largo, né? Conhece muito bem. Mas vocês percebem onde é que esse texto está encaixado? Percebem onde o contexto desse versículo está? Esse versículo está falando sobre a promessa de Deus sobre o povo de Israel, algo que Deus já decretou, algo que Deus já falou, algo que Deus já prometeu. Então a palavra está dizendo que Deus não é homem para mentir, então Deus jamais vai dizer uma mentira, algo que ele não possa fazer ou algo que ele não vá fazer. Então Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, no sentido de que aquilo que Deus falou na sua palavra a respeito da humanidade, a respeito de Israel, a respeito de Satanás, a respeito da humanidade, a respeito da minha vida, a respeito da sua volta, a respeito do inferno, a respeito de obediência e bênção e maldição e desobediência. Tudo que a palavra de Deus declara para nós, ela é verdade imutável. É isso que esse versículo está dizendo. Deus não é homem para mentir, então ele jamais vai dizer algo que ele não possa fazer, e nem filho do homem para se arrepender. Então, uma vez que Deus liberou a palavra, que saiu a palavra da boca dele, uma vez que isso já foi liberado, que Deus já falou, tudo que está escrito aqui na palavra é verdade e irá se cumprir. Deus não se arrepende das suas palavras, daquilo que ele já disse, né? Inclusive existem, acho que 2 versículos na palavra de Deus que falam sobre e Deus se arrependeu, né? Então alguém pode até lembrar esse versículo aí agora, e aí diante desse versículo que a gente acabou de ler, parece contraditório, né, a palavra de Deus, mas eu quero dizer para vocês que não. Quando a palavra vai falar que Deus não pode se arrepender, Deus não se arrepende, é porque aquilo que ele liberou como palavra, ele vai cumprir. Então, o que significa quando a palavra vai dizer lá em Gênesis capítulo 6 que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade? É aquele sentimento
E a maioria dos pais que estão aqui, mães que estão aqui, vão saber do que eu estou dizendo. Quando você cria um filho com todo amor, com todo carinho, quando você faz tudo pelo teu filho, quando você dá os melhores estudos, quando você dá a melhor educação, quando você tenta dar as melhores roupas, quando você tenta fazer tudo do bom e do melhor para o teu filho a vida toda. E numa idade mais avançada, numa adolescência, numa juventude, ou até numa fase adulta, esse filho simplesmente decide ir contra todos os princípios que você ensinou para ele. E ele se desvia totalmente de tudo aquilo que você ensinou e falou e desejou para ele, e todo o recurso que você despendeu, né, para esse filho, para criá-lo até aquele momento, ele simplesmente joga no lixo. A palavra vai dizer que essa é a sensação de Deus, essa tristeza. Então, a palavra arrependeu-se ali é esse sentimento de que Deus ele sente uma dor como alguém que fez tudo para que nós fôssemos ricamente abençoados em todos os aspectos. Deus sempre desejou tudo de melhor para nós, toda a bênção já está liberada à nossa disposição, mas nós decidimos por nossas atitudes, por nossos próprios caminhos, e então nos desviamos de tudo aquilo que Deus desejou para nós. Esse é o arrependimento de Deus ali, né? É essa dor que um pai e uma mãe terrenos já sentem. Eu imagino a dor então do Deus Todo-Poderoso a respeito da humanidade, tá? Então essa é a palavra que está escrito lá, que foi traduzido para arrependeu-se. Então é esse sentimento de dor que na tradução da Bíblia foi a única palavra que eles encontraram com a melhor expressão para nós entendermos, né? Deus havia se arrependido de criar a humanidade, essa dor que Deus sente ali pela sua criação, pelos filhos, né? Pela humanidade que ele criou. Mas não é esse sentido de Deus se arrependeu de ter feito, ele não queria ter feito, não, ele sempre quis. E por isso que ele continua desejando que a humanidade se volte para ele, tá? Então, quando a palavra vai falar aqui que Deus não pode se arrepender e que Deus não mente, é porque toda palavra liberada da boca de Deus não vai voltar para ele sem se cumprir. Então, tudo que a palavra de Deus fala a respeito de todos os assuntos que a Bíblia relata para nós e fala que Deus prometeu e que Deus vai fazer, ele vai fazer. Ele já fez, ele está fazendo e ele vai fazer no futuro aquilo que ele já disse que vai fazer. Então a gente pode ficar tranquilo. Então Deus manda dizer para Balaque que ele não mente e que ele não se arrepende. Então toda palavra que ele já havia liberado para Israel, que ele havia liberado para o seu povo, essa palavra irá se cumprir. Então Deus havia prometido que esse povo que estava ali diante do reino de Moabe, eles iriam entrar na terra prometida. Aliás, a próxima geração, né? Porque essa geração que está ali vai morrer no deserto. Então Deus vai fazer exatamente como ele disse que vai fazer. E é isso que nós vamos ver na palavra. Então Deus está dizendo, através de Balaão, que ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E ele diz assim, acaso ele fala e deixa de agir? Então Deus não vai falar algo e vai simplesmente esquecer daquilo que ele falou. Não, ele vai falar e no tempo oportuno da promessa ou do que ele prometeu que vai fazer, ele vai cumprir, ele vai agir, ele vai fazer. Acaso promete e deixa de cumprir? Essas duas perguntas são o cerne desse texto, né? Dessa palavra profética que Balaão está liberando nesse momento para Balaque. Então, Deus vai cumprir cada palavra que ele prometeu até esse momento para o seu povo Israel. Versículo 20. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó e nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Gente, esse versículo 21, ou versículo 20 e 21, está falando a respeito de todas as bênçãos que já foram liberadas sobre Abraão, Isaque e Jacó. Então, tudo aquilo que Deus já declarou como promessa é bênção. Só tem bênção para esse povo. Então, se eles decidirem pelo Senhor, se eles decidirem pela obediência, não há nada dentro da palavra, da promessa de Deus para esse povo, que seja de coisas ruins
né? Pelo contrário, só existem coisas maravilhosas e boas para eles. Então, é isso que a palavra está dizendo. Não há desgraça no meio de Jacó. Não há sofrimento em Israel. Só há palavras de bênção. E a aclamação do rei está no meio deles. Eles têm um rei sobre eles. Eles têm um Deus que governa sobre eles. Essa aclamação, eles têm alguém sobre eles. Eles têm alguém que governa sobre eles. E nós sabemos que é o Senhor Jesus mesmo, né? Que vai reinar sobre toda a humanidade e sobre todo o povo de Israel. Versículo 22, Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Ele tem, no sentido de todo esse povo, né? Eles têm a força do boi selvagem. Se não me engano, essa é a palavra que Jacó libera sobre um dos seus filhos. Eu não me lembro agora qual filho é, mas um dos filhos de Jacó, ele libera essa palavra profética da força do boi selvagem. Por quê? Porque aquela tribo que vai ter a força para justamente lutar em favor dos seus irmãos. Não sei se é Dan, um deles ali, né? Jacó libera essa bênção da força do boi selvagem. Isso é algo que remete a essa autoridade e força na guerra, nas batalhas, de que Deus vai estar na frente deles, guerreando por eles e vencendo junto com eles. Versículo 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Quem já também não ouviu esse texto, né, gente? Não há encantamento contra Jacó, contra Israel, né? Não há magia. Tem outra forma que o pessoal... Tem um louvor que canta, né, esse trechinho, e que ficou bem conhecido aí no meio evangélico também sobre esse versículo 23, que não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Por quê? Nenhuma palavra liberada por qualquer divindade, por qualquer demônio, por qualquer pessoa que seja, pode de alguma maneira quebrar ou trazer algum tipo de prejuízo para a palavra já liberada pelo Senhor na vida do povo de Israel. Então, os crentes, né, eles têm muito esse misticismo de achar que Satanás tem força acima da força de Deus sobre as nossas vidas, né? E que uma maldição vinda de alguém que faz algum tipo de macumba, algum tipo de encantamento, algum tipo de magia, teria algum tipo de força sobre nós. E a palavra vai dizer que aquele que Deus abençoou já está abençoado. Então, o que nós precisamos fazer, tanto Israel quanto nós, hoje como igreja, é nos posicionarmos como filhos obedientes ao Pai. É como verdadeiros cristãos na presença de Deus. E aí, não há encantamento mesmo sobre nós e sobre Israel e sobre qualquer pessoa que Deus já tenha liberado a sua bênção. E Deus já liberou a sua bênção, né? Quando Deus abençoou Abraão dizendo que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, isso já é uma palavra profética de bênção para todas as gerações. Não somente a geração dos filhos de sangue, né, de Israel, mas a palavra está dizendo que a partir de Abraão, nele, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, é aquele que crê com a mesma força ou na mesma fé de Abraão, no Deus Todo-Poderoso, recebe essa promessa sobre si. Então não há magia, não há encantamento sobre filho de Deus. O problema é que nós, muitas vezes, Israel muitas vezes estava debaixo do jugo do pecado, e aí infelizmente a maldição que o próprio Deus deixou na sua palavra a respeito do pecado recai sobre nós. Então não tem a ver com encantamento, não tem a ver com a macumba, tem a ver com o pecado. A pessoa que está em pecado, ela precisa se arrepender para que haja quebra de maldição na vida dela, para que ela realmente não tenha, né, tenha que sofrer as consequências, né, desse pecado e dessa maldição que vem sobre a vida da pessoa por causa do pecado, tá? Versículo 23, a parte B. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito, vejam o que Deus tem feito. É uma exclamação, né? As pessoas vão dizer, nossa, olha lá o que Deus tem feito por aquele povo, por aquela nação. E é assim mesmo, né? Versículo 24. O povo se levanta como leoa e levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa
e beba o sangue das suas vítimas. 24, versículo 24, está falando sobre essa questão de que Deus vai cumprir cada promessa que ele fez ao povo de Israel, e realmente esse povo e o próprio Senhor, né, está na frente deles, e eles vão se levantar como leão e como a leoa, né? São figuras de linguagem de força, de como eles conseguem caçar de uma forma tão habilidosa as suas presas, até ver elas destruídas. Então, Israel, até que ele tome posse da terra prometida, eles vão ser realmente esse povo valente, esse povo guerreiro, esse povo que vai se levantar como leão e como a leoa, né? Como esse casal que representa essa força na natureza, na selva, né? Sendo esses grandes caçadores e tomados de território, né? Eles têm uma tomada de território muito forte. Então a palavra vai usar essa figura de linguagem para mostrar como Israel, como o povo do Senhor, ele vai ser valente e vai ser poderoso na terra, porque o Senhor dará vitória sobre todos os seus inimigos. Versículo 25. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Então, o que Balaque está dizendo aqui para Balaão é: Balaão, para tudo. Então, para de falar. Se você não vai amaldiçoar, então também não abençoe. Chega, né? Não vamos nem falar nem bênção, então nem maldição. Porque já que você não pode amaldiçoar, então abençoar mais ainda também não quero. Então Balaque pede para Balaão parar com as palavras, né? Porque ele está abençoando cada vez mais. Versículo 26, Balaão diz: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Então, desde o primeiro texto lá, Balaão deixa claro para Balaque que ele está ali, mas ele só vai dizer aquilo que Deus mandar ele dizer. Então não vai haver uma outra palavra, né, que saia da boca de Balaão, a não ser a palavra que Deus disser para ele dizer. E isso é muito bom no aspecto de que Balaão realmente está profetizando, e as profecias são reais e são aquilo que realmente já está escrito na palavra. Balaão não está trazendo algo novo, tá? Balaão só está dizendo aquilo que já está dito na palavra. A bênção de Deus já está liberada sobre o povo de Israel. Eles vão tomar posse da terra prometida. Queira Balaque, ou queira Balaão, ou queira qualquer outra pessoa, essa palavra já está liberada sobre eles. A terra prometida é deles. Versículo 27 em diante, a gente vai continuar então para entrar aqui no 24, tá bom? Leiam lá comigo, ó. Versículo 27 do capítulo 23. Balaque então disse a Balaão: venha, deixe-me levar a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. E Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem.
Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá, de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Vamos até aqui. Balaão está indo para o terceiro, para o terceiro oráculo, para a terceira palavra. E mais uma vez, então, Balaque chama ele para um novo monte, E agora eles vão para o Monte Peor, para o topo do Peor. Então eles vão para 3 montes diferentes. Eles sacrificam ali aos deuses, Balaque está sacrificando aos seus deuses. Balaão sabe que ele está sacrificando ao Senhor. Balaão vai buscar a palavra em Deus e Deus traz até esse momento uma mensagem que já está declarada sobre Israel. Deus não manda uma mensagem nova, porque não existe uma palavra nova para nós. É bobagem nossa buscar uma profecia nova quando toda a profecia já está pronta. A palavra de Deus, queridos e queridas, está pronta. Não existe uma profecia nova para esses dias. Não existe uma palavra profética que nós devemos buscar como algo novo fora da palavra de Deus. A palavra já está liberada desde o princípio. Cada vez que Deus trazia uma palavra profética, ele estava reiterando aquilo que ele já havia dito anteriormente. Pode ver que geralmente a gente vê uma profecia no Velho Testamento e a gente vê ela repetida no Novo Testamento, porque Deus está cumprindo a sua palavra. E ele vai cumprir aquilo que já está escrito até que Jesus venha. E depois que Jesus vier com o reino milenar, e depois que o reino milenar passar com a eternidade. Então toda a palavra de Deus ela já está pronta. Toda a profecia que Deus precisava liberar sobre a humanidade já está pronta. Nós precisamos conhecer essa profecia, nos aprofundar nela, ter conhecimento da palavra de Deus para sabermos então o que é que Deus tem dito para nós para esse tempo, para esse momento da história. Qual é a parte que me cabe nesse momento da história, viver e profetizar aquilo que Deus já profetizou. Então esse é o papel da igreja, esse é o papel de todo cristão, olhar para a palavra, ver o que Deus já falou, o que Deus já está fazendo e em cima disso saber discernir no meu tempo o que é que Deus quer que eu faça para contribuir com a obra que Ele está fazendo na terra, uma obra de redenção, uma obra de restauração de toda a terra. Então é isso que a gente precisa fazer e não ficar buscando novas profecias como se Deus tivesse algo novo para dizer. Se Deus não tinha algo novo para dizer, nem na época de Balaão e Balaque, que dirá hoje, quando a palavra de Deus ela tem toda essa riqueza espiritual já descrita para nós, desde Gênesis até Apocalipse. Então, os crentes precisam parar com essa bobagem de ficar achando que Deus tem algo novo para dizer para nós, quando na verdade Ele já disse tudo. Tudo já está dentro dessa palavra que está nas nossas mãos. Então, quando Balaão vai profetizar novamente, ele só realmente
reforça, né, aquilo que Deus já está falando. Eu não vou nem repetir, porque ele justamente mostra para Balaque que, de novo, ele está profetizando aquilo que ele já falou nas outras duas profecias. Ele reforça, né? Ele abençoa ainda mais Israel, e por isso que no finalzinho aqui no versículo 10, capítulo 24, versículo 10 diz assim: então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, ele disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaque está irritado com Balaão, porque ao invés de realmente ele amaldiçoar para que talvez Balaque tivesse condições de guerrear contra aquele povo e vencer, ele tem agora total certeza de que a bênção está sobre o povo de Israel, de que aquele povo que está diante dele ali, aquela multidão vai vencer, aquela multidão vai conquistar a terra, né, prometida. Aquela multidão está com Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e Balaque sabe disso. Eu falo que todas as pessoas que adoram outros deuses sabem que existe um Deus acima de todos os deuses, né? É bobagem a gente achar que as pessoas são, elas não têm noção disso, quando na verdade tem. É a rebelião do coração do homem, é a rebeldia do coração do homem, é que faz para si ídolos, querendo que esses ídolos satisfaçam as nossas vontades. O nosso problema com outras divindades, com outros ídolos, é porque a gente não quer a palavra de santidade de Deus. A gente não quer a advertência do Deus Todo-Poderoso. A gente quer o que o nosso coração quer. Então eu busco nos meus ídolos aquilo que eu quero, que satisfaz o meu coração, que satisfaz a minha carne, que satisfaz as minhas vontades. É isso que a idolatria faz, né? Buscar nos deuses falsos os anseios e os desejos do nosso coração corrompido, cheio de pecado. E Balaão vai dizer para ele no versículo 12, né? Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que ele ganhasse toda a riqueza, ele vai falar, né? Mesmo que Balaque desse todo o seu palácio cheio de prata e de ouro, ele não poderia dizer outra coisa que não a palavra de Deus. Gente, quando a gente olha para essas profecias de Balaão, mas depois a gente vai olhar para a palavra, e eu até deixei já anotado aqui, deixa eu pegar aqui que eu esqueci de abrir. Quando a gente vai olhar para a palavra e vai perceber que Balaão se torna um falso profeta, inclusive para o livro de Apocalipse, para a igreja tanto de Tiatira quanto para a igreja de Pérgamo, a gente tem essa referência de Balaão. Eu fico com realmente um temor no meu coração, porque a palavra está dizendo que esse homem, que esse profeta, ele profetiza segundo a palavra de Deus. Ele realmente é ousado na presença de Deus, tanto ousado quanto usado, né, por Deus. Deus realmente fala através de Balaão, só que esse homem vai se corromper, ele vai se entregar à corrupção justamente porque ele vai se desviar, ajudando esses homens a fazer com que Israel peque. E aí está o problema de Balaão, né? É aquele que está no meio do povo de Deus, é aquele que conhece a palavra de Deus, é aquele que sabe a profecia de bênção que Deus tem sobre o seu povo, mas ensina inimigos de Deus a fazer o seu povo a pecar. Então, Balaão é essa figura de alguém que, por conhecer a profecia bíblica, por conhecer as promessas de Deus, por conhecer o Deus verdadeiro, ele sabe então como fazer o povo de Deus pecar. Entende isso que eu estou falando? E essa é a parte importante de Balaão. O que é a figura de Balaão dentro da palavra de Deus, gente? Se nós estamos vendo até agora que Balaão é o profeta que fala segundo a palavra de Deus. Balaão, então, é aquele que, por conhecer a profecia bíblica, por conhecer o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, ele então se deixa corromper
para ensinar os inimigos de Deus a fazer o seu povo pecar. Então, se você quiser anotar, se você quiser deixar isso bem claro aí, esse é o papel de Balaão. Esse é o problema de Balaão. Esse vai ser, então, o alerta que Deus vai deixar a respeito de Balaão para nós. Eu anotei alguns textos aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Peraí. Peraí, gente, que eu tô só abrindo aqui onde eu anotei. Cadê? Oh my God. Acho que eu apaguei. Mas eu vou achar aqui para vocês e a gente vai poder ler. Eu pensei que estava aqui anotado no meu caderno, mas eu anotei no meu celular. E eu preciso achar onde eu anotei. Bom, mas vamos continuar aqui. Depois eu pego os textos que falam só sobre Balaão e a gente lê, tá? Tá fácil aqui pra gente e a gente vai ler então. Vamos voltar aqui pro texto e depois eu vou pegar os outros textos que falam sobre Balaão e a gente vai ler sobre ele. O quarto oráculo, versículo 15 em diante. Vamos ler aí? Capítulo 24, versículo 15. Diz assim, ó. Então pronunciou este seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daqueles cujos olhos veem claramente. Gente, esse texto a gente acabou de ler e olha o que isso mostra para nós. Em outras profecias, a gente vê os profetas dizendo assim, ó. Assim diz o Senhor. E aí fala a profecia, né? Jeremias, ele tem a forma dele de começar uma profecia. Isaías tem uma forma de começar a sua profecia, né? Vários outros profetas, eles têm uma forma específica que Deus, então, se pronuncia a eles, fala com eles, e eles, então, fazem essa fala e pronunciam. Balaão, ele começa sempre falando dessa maneira aqui, vocês perceberam? O texto vai repetir isso várias vezes. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele que os olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Então Balaão vai sempre usar como se fosse esse texto para falar por que ele está profetizando. Por que ele está falando? Porque ele é alguém que vê, é alguém que ouve diretamente do Senhor, Deus fala com ele, então ele repassa essa profecia. Então é como se fosse uma introdução que Balaão usa para profetizar, para liberar a sua profecia. Então, em todas as vezes que ele vai profetizar, ele libera primeiro essa palavra antes e aí em seguida ele começa a falar o que Deus estava falando com ele. Então aqui no versículo 17, 24, 17, ele começa liberando a última profecia nesse momento aqui e depois ele vem com um último oráculo. Mas essa última vai falar que ele sabe e na palavra já está escrito o que Deus vai fazer com as nações vizinhas a Israel. Olha o que ele diz. Eu o vejo, mas não agora. Então Balaão está dizendo assim, eu estou te vendo, Moabe, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Então é algo longe, é algo que não está nesse momento da história. Ele está profetizando algo escatológico, algo futuro, algo que ainda vai acontecer. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Aqui, quando ele fala os descendentes de Sete, ele está falando da geração que realmente se desviou totalmente do Senhor. Porque os descendentes de Sete, eles realmente teve uma turma que realmente obedeceu ao Senhor e a gente vê na genealogia que houve pessoas que temeram a Deus, mas boa parte da genealogia
dos filhos de Adão e Eva, inclusive de Sete, eles se desviaram de Deus. Eles realmente abandonaram o caminho correto, né? Tanto é que lá no texto, em Gênesis 6, vai falar que Deus achou graça somente em Noé. Mas naquela época de Noé, nós tínhamos toda a descendência de Adão e Eva, né? Tanto a descendência de Caim quanto a descendência de Sete. E por que somente Noé vai achar graça, né, diante do Senhor? Porque todo o restante da turma estava corrompido pelo pecado. Então, o Senhor vai falar que ele vai esmagar as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Isso está falando de uma guerra espiritual, realmente, de uma guerra física, que vai acontecer no futuro. A gente sabe que Deus vai acabar com todos os seus inimigos quando Jesus voltar. Então, gente, usar esses textos bíblicos somente para a área espiritual é reduzir demais a palavra de Deus. Porque lembra que eu falei que a profecia está toda liberada? Então, quando Balaão está dizendo que ele vê, mas não é agora, e quando ele fala eu te avisto, mas não de perto, ele está falando de algo futuro, ele está falando de algo escatológico, ele está falando de algo que vai acontecer. E não se sabe ainda o tempo. Nós sabemos que é na volta de Jesus hoje. Mas para eles ali, ele não tinha essa exatidão. Ele só sabia que não era agora. A profecia está sendo liberado para algo futuro. Eu te vejo, né? Ele fala, eu o vejo, mas não agora. E eu o avisto, mas não de perto. Então, Balaão está tendo realmente uma palavra profética e escatológica do tempo do fim, em que realmente todos os inimigos de Deus, todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, todos aqueles que não obedeceram a palavra, eles realmente serão consumidos pelo Senhor na volta de Jesus, né? Eles serão destruídos. Versículo 18, Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Gente, 19, de Jacó sairá o governo. A gente sabe quem vai ser o governo dessa terra, né? Jesus, o filho de Davi, o descendente de Jacó, né? Ele vai reinar sobre toda a terra. Então, o governo está sobre Jacó mesmo, né? É um descendente de Jacó, é um descendente de Abraão que vai reinar sobre toda a terra. Jesus, o filho de Deus, aquele que encarnou, né? Então, a profecia está sendo dada por Balaão para algo realmente extremamente futuro, né? Não é para esse momento da história, mas a gente sabe, porque a profecia agora está completa, nós temos toda a profecia nas mãos, Jesus vai voltar e vai reinar sobre toda a terra, sobre todos os seus inimigos, e ele vai destruir, a palavra vai dizer, né? Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Então, todos aqueles que são inimigos de Deus, que se rebelaram contra o Senhor, serão destruídos na volta de Jesus. Ele vai reinar com cetro de ferro, a palavra vai dizer, né? Então, ele não vai permitir que os inimigos permaneçam vivos, ele vai destruir, ok? E aí Balaão vai começar, então, a última fala dele aqui. Balaão vai sumir depois disso, né? Ele só aparece como esse profeta que vai trazer uma palavra, mas não vai ser alguém realmente muito bacana para nós como exemplo, né? Vamos lá? O texto vai dizer assim, o capítulo 24 restante, versículo 20 em diante. E Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos, quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Gente, Balaão está fazendo profecias escatológicas para momentos em que Israel vai passar, né, essas nações aqui que estão descritas vão passar por problemas, e a gente vai ler isso no Velho Testamento, isso vai acontecer, mas isso não é o total. Existem profecias na palavra de Deus que a teologia vai chamar de ainda, mas não totalmente,
né? Tem até um outro termo, eu esqueci agora o termo que eles usam, que é como se fosse assim, Deus cumpre parte da profecia, mas ainda ela não é totalmente cumprida, porque ela só vai ser cumprida no tempo do fim. Então, a gente vê parte do cumprimento disso acontecer. Então, por exemplo, Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. A gente vai ver que a nação de Amaleque, ela vai ser totalmente destruída, ela vai ser dizimada. Ninguém nem ouve falar mais sobre Amaleque na Bíblia, porque eles foram totalmente destruídos, dizimados, porque os amalequitas foram os primeiros a guerrear contra Israel na palavra, né? Então Amaleque vai ser totalmente destruída. Então Balaão profere essa maldição, essa palavra profética sobre Amaleque, sobre essa nação. Depois, no 21, ele vai falar sobre os queneus e pronuncia esse oráculo. E quando ele está pronunciando isso, gente, eu acredito que ele está pronunciando justamente profecias sem ter essas pessoas ali perto, tá? Então, eu não sei se algum representante dessas nações estavam ali junto com Balaque, tá? Com o rei de Moabe, que pode ser que seja, ou se ele está simplesmente citando esses povos e essas nações, e é uma profecia que o Senhor deixa registrado justamente para quando acontecer, eles saberem que Deus já havia falado, porque Deus não faz nada sem avisar antes. Por isso que a profecia já está pronta, tá? Então tudo que Deus vai fazer na terra já está na palavra de Deus. Então se a gente quer saber o fim da história, já está pronunciado aqui para nós, já está profetizado. Então quando ele vai falar, e depois viu os queneus e pronunciou este oráculo, sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiro. Assur aqui está falando da nação da Assíria, tá? O primeiro monarca ou o primeiro líder da famosa nação da Assíria, tá? Porque existe a Síria com S e existe a Assíria, ok? A Assíria, ela vai ser uma grande nação num dos momentos dos reis de Israel, a gente vai ver lá na frente, e eles vão destruir mesmo muitas nações no seu tempo de governo, no seu tempo de reinado, né? Meninas, eu vou fechar porque senão vai fechar na nossa cara. Voltem bem rapidinho, tá? Pra gente já continuar. Vamos lá? Então, a Assíria, ela vai ser uma grande nação, um grande reino em um momento dos reis de Israel, e então várias nações serão totalmente dizimadas, né, por causa dessa nação muito forte dos assírios. Eles vão ser grandes dominadores. Olha Balaão profetizando sobre a Síria, aqui nesse momento onde Israel nem pensava em ter uma monarquia, tá? Então a gente vê uma profecia aqui já sendo liberada também sobre a Assíria. Versículo 23. Finalmente pronunciou este oráculo: Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será a destruição. Então ele está falando, ele termina falando que o fim de todas essas nações que são inimigas de Deus será a sua total destruição. Quando? Na volta de Jesus. Então, mais uma vez, a profecia bíblica ela está sendo liberada,
É uma profecia escatológica que a gente chama. O que é uma profecia escatológica? É para o tempo do fim. Então Deus já cumpriu uma parte dessa profecia, a gente vai ver isso aí ao longo do Velho Testamento, mas a profecia total, ela vai ser cumprida na volta de Jesus, ok? Com a destruição realmente dos inimigos de Deus, com a restauração de toda a terra, com o reino milenar de Jesus, com Cristo realmente reinando a partir de Jerusalém, no trono de Davi. Então todas essas profecias a respeito do reino de Deus, elas vão se cumprir plenamente em Cristo na sua volta. Mas a gente vai vendo as várias profecias ao longo de toda a palavra, né? Então Deus vai deixando aí já os sinais pra gente daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele já fez e daquilo que ele ainda vai fazer, tá bom? Capítulo 25 vai falar sobre a adoração de Baal Peor, que é justamente aonde Balaão ensinou, né, esse povo a pecar. Mas antes eu queria realmente ler um pouquinho com vocês sobre Balaão. Deixa eu pegar o trecho aqui que eu tinha separado. Peraí. Ele vai falar lá em... Nossa, que obra, viu? Eu pensei que eu tinha anotado aqui. E eu anotei em algum lugar e eu não lembro aonde. Bom, semana que vem a gente vê, eu não quero perder tempo, eu procurei aqui no caderno, eu devo ter anotado em alguma folha, eu não me lembro. Eu quero ver Judas, quer ver? Deixa eu ver se tá anotado aqui. Lá em Judas vai falar sobre Balaão, em Apocalipse vai falar sobre Balaão, e em mais 2 textos vai falar sobre Balaão. Então eu anotei, deixei anotado aqui, mas eu não lembro onde eu anotei. Mas semana que vem eu já deixo de um jeito aqui pra gente. Vamos lá pro capítulo 25, que é o desfecho dessa problemática que Balaão criou aqui, tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver que horas são aqui pra gente não perder o tempo, o time. Vamos lá. Então vamos lá. Capítulo 25. Números, capítulo 25. Eu vou ler o capítulo todo pra gente poder entender o contexto. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Números, capítulo 25, a partir do versículo 1, vamos lá. Diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filho de Zur, chefe de um clã midianita. E o Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos,
porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Capítulo 25 vai mostrar um momento trágico desse momento em que eles estão acampados em frente de Moabe e na região ali de Sitim. O versículo 1, gente, e o versículo 2 fala exatamente o que está acontecendo e por que que esse desfecho acontece aqui no capítulo 25. Eles dizem assim, ó: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Olhem para o texto e analisem comigo para que vocês entendam tudo aquilo que eu tenho falado quando eu prego ali nas cartas de Apocalipse e quando a gente vai lendo a palavra de Deus a respeito de Deus falar sobre imoralidade sexual, estar ligada diretamente à idolatria. Então são esses textos aqui que mostram claramente para nós do que é que Deus está falando. A palavra fica tão clara, é a gente que às vezes não analisa o texto e não compreende o que está acontecendo, mas está claro para nós. Olha só, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Então, eles se entregaram à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Então, as mulheres de Moabe estavam chamando os homens ou até mulheres de Israel para a adoração. Olha o versículo 2. Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Então, o problema da imoralidade sexual está no momento, no ritual, no culto que as mulheres moabitas levavam, então, os homens, principalmente de Israel, para o sacrifício dos seus deuses. Então, imoralidade sexual para Deus é quando eu estou em contato com a idolatria, quando eu me entrego ao relacionamento com outros deuses. Isso é moralidade sexual, porque o texto está dizendo que essas mulheres, elas levavam eles para o sacrifício dos seus deuses. E geralmente, amados e amadas, dentro desses cultos pagãos, existia realmente grandes orgias, tá? Então isso é muito natural dentro do paganismo, principalmente no Velho Testamento, mas existe até os dias de hoje e sempre existiu em muitos templos de adoração a deuses, esses deuses requererem atos sexuais para a adoração a esses deuses. Então, muitas sacerdotisas de templos pagãos, tanto no Velho Testamento quanto no próprio Novo Testamento, ali em Roma, na Grécia, e em toda aquela região ali do Oriente Médio e da Ásia, o que mais se tinham eram templos de adoração a outros deuses, e onde a maioria desses deuses tinha como suas principais sacerdotisas mulheres, que eram exclusivas daqueles templos, e essas mulheres serviam como prostitutas cultuais. Existe um texto em que Judá, né, lá no Novo Testamento, lá no Gênesis ainda, Judá, ele vai para uma cidade e a palavra vai dizer que Tamar, sua nora, ela se veste ali, né, a entrada da cidade, e depois quando Judá vai mandar o pagamento pela noite que ele teve com Tamar, ele manda procurar por uma prostituta cultual que existia ali naquela cidade. Percebem? Nós estamos falando de Gênesis. Então, o costume que se tinha era que cidades existiam a adoração aos deuses daquela cidade, a idolatria daquela cidade estava ligada justamente a essa questão da imoralidade sexual, porque além da adoração, da idolatria a esses deuses, eles colocavam em seus cultos atos sexuais, orgias mesmo eram feitas
para essas divindades. Então, o que mais Satanás tenta ao longo de toda a humanidade, né, desde o início, é justamente fazer com que o ser humano, o corpo do ser humano, seja usado para imoralidade. A palavra Paulo vai dizer que todo pecado fora do corpo, ele tem um peso, né? Ele tem lá o seu peso espiritual. Mas quando eu uso o meu corpo, que é templo de Deus, que é templo do Espírito Santo para pecar, quando eu justamente me entrego à imoralidade sexual, através de ato sexual, eu justamente estou então usando uma habitação que não é minha, um templo que não é meu, que é do Espírito Santo, para corromper, né, para pecar contra o próprio Deus. Então, existe um peso muito grande que a palavra vai colocar sobre a imoralidade sexual unida à idolatria, porque todas as vezes que eu me entrego à idolatria, eu também estou me entregando ao relacionamento íntimo com uma outra divindade, com outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Então isso é muito forte. Então a palavra vai dizer que essas mulheres moabitas convidavam, né, chamavam os homens ali de Israel que estavam acampados no deserto para sacrificarem aos seus deuses. E aí o que acontecia? O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Quem era o povo aqui, gente? É o povo de Israel. Porque os moabitas já estavam acostumados com isso, né? Mas a palavra está falando que agora era tanto os moabitas quanto os israelitas. Eles estavam se prostrando diante desses deuses, sacrificando ali junto com essas mulheres, se entregando à imoralidade sexual e comendo desses sacrifícios feitos aos deuses moabitas. Estão vendo aqui que a palavra está dizendo que o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Olha quanta coisa, né, terrível Israel está fazendo num só momento, prestes, né, inclusive a tomar posse da terra prometida. Eles estão muito próximos disso. Lógico que ainda iriam se passar muitos anos, infelizmente, para que toda essa geração aqui morresse e a próxima geração tomasse posse. Mas eles poderiam se arrepender e o Senhor daria condições para eles entrar na terra prometida. Mas não era isso que eles faziam. Eles realmente se rebelaram contra o Senhor vez após vez. E aqui no caso do capítulo 25 de Números não foi diferente. Versículo 3. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Baal Peor, gente, está falando de Baal, né? Que é esses deuses que eram adorados ali pelas outras nações. E Peor está falando desse monte, né? Então existia uma divindade que era adorada nesse monte chamado Peor, que existia ali. Então essa divindade que recebia adoração nesse monte era essa divindade que estava recebendo ali a adoração das mulheres moabitas com os homens israelitas. Versículo 4. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Era tanta gente acampada no deserto que Moisés sozinho não teria condições, né, de cumprir com a ordem do Senhor de matar todos aqueles que tinham se unido, né, a essa adoração a Baal Peor. Mas precisava ser aniquilado, né, esse problema ali. Deus precisava consumir realmente esses pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Eles haviam quebrado vários princípios dos mandamentos que Moisés havia dado para eles recentemente, não fazia muito tempo que eles tinham recebido os mandamentos do Senhor, e o principal era a idolatria, né? Essa imoralidade sexual com a idolatria e tudo mais, adoração a outros deuses, né? Israel havia se corrompido de tal maneira que Deus agora precisava consumir esses homens com a sua ira para que não piorasse ainda mais, para que outras pessoas não fossem contaminados com esse pecado, né? Porque um vai puxando o outro.
Então Deus precisava acabar com isso de uma vez por todas. E a palavra vai falar que Moisés então chama os líderes, né, para executar essa ordem do Senhor. Então os juízes de cada tribo tinham que matar aqueles que tinham se contaminado na adoração a Baal Peor. E para piorar, versículo 6, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Então pensa a cena, tá morrendo um monte de gente por causa dessa idolatria, por causa desse pecado, e aí me vai o abençoado aqui do Zinri e pega uma mulher midianita, uma mulher de outra nação vizinha, que estava ali no meio deles também, porque Midian estava muito perto, né, ali deles, e pega essa mulher e simplesmente entra no acampamento, entra na sua tenda e vai se deitar com essa mulher, vai ter relações sexuais com essa mulher midianita. Então, assim, outro princípio estava sendo quebrado aqui. Por quê? Porque os israelitas não podiam ter relação sexual, né, com outras pessoas, e eles não podiam, então, se dar ao luxo, né, se dar em casamento com outras nações. Então, os homens israelitas só podiam casar com mulheres da sua própria tribo, inclusive, para justamente não haver contaminação do povo de Israel. Gente, isso é tão profundo. Deus estava guardando a semente de Jacó para que justamente o Senhor Jesus viesse dessa nação que Deus estava levantando, né? Deus havia chamado Israel lá em Êxodo 19 para a santidade. Deus havia chamado esse povo para ser a sua nação eleita, o seu povo santo. Lembra de Êxodo 19? O quão profundo esse texto é. Deus estava chamando um povo, separando eles para ser o seu povo, os seus sacerdotes, a sua nação, né? Aqueles que seriam exemplo para as outras nações, para que elas se voltassem para Deus. Gente, quando eu vou falando isso, eu tenho um temor no meu coração, porque eu falo, Deus, como o Senhor foi longânimo com esse povo, como o Senhor foi maravilhoso, como o Senhor tinha amor por Israel, e eles simplesmente rejeitavam esse chamado de Deus para eles quando eles pecavam. Eles diziam, nós não queremos ser esse povo escolhido, nós queremos fazer a nossa vontade. E nós temos o costume de fazer isso também. A gente quer fazer a nossa própria vontade. A gente não quer ser santo como Deus é santo. A gente não quer ser realmente filhos de Deus com as nossas atitudes, porque a gente prefere fazer aquilo que a gente quer fazer e pronto. A gente é rebelde, né? O estado pecaminoso da nossa carne é terrível nesse aspecto. E Israel está fazendo isso. E aí Zinri, ele pega essa midianita, se deita com ela dentro da sua tenda, no meio do povo de Israel, do acampamento de Israel. E então a palavra vai dizer que Finéias, que é um descendente de Arão, né, um neto de Arão, filho de Eleazar, que é o sacerdote nesse momento, Finéias simplesmente tomado por um zelo de Deus, né, por uma ira santa, literalmente essa é a palavra, por um zelo de Deus, ele pega uma lança, entra na tenda de Zinri e mata, né? Ele coloca a lança entre o corpo tanto do israelita quanto da midianita. Então, ele crava essa lança nos dois corpos e mata os dois ali dentro da tenda, fazendo com que a ira de Deus fosse aplacada por causa da atitude de zelo de Finéias, a palavra vai falar. O que Finéias fez? Finéias mostrou com a sua atitude que ele havia entendido a santidade de Deus para aquele povo. E com aquela atitude, ele dá um choque em toda a nação de Israel ali naquele momento e provavelmente eles param com toda aquela loucura, né? Então, Finéias é tomado realmente por um zelo, que a palavra vai falar, que é esse temor de Deus, que é esse zelo pela santidade de Deus, e acaba de uma vez por todas com essa safadeza que está acontecendo ali no meio de Israel. Então a palavra vai falar que com essa atitude de Finéias, a ira de Deus cessa naquele momento. Só que nesse momento já haviam morrido quantas pessoas, gente? Versículo 9. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Então 24 mil israelitas já haviam morrido nesse momento
por causa da adoração a Baal Peor. Então os juízes já estavam executando a sentença de matar essas pessoas que estavam em idolatria, né, em imoralidade sexual. E com a atitude de Finéias, Deus cessa a praga, o choque, né, acontece ali naquele momento. E graças a Deus isso acaba, porque senão provavelmente muito mais pessoas iriam morrer se eles continuassem em pecado ali naquele momento. Então, provavelmente o povo se arrepende e o Senhor realmente cessa essa praga naquele momento, entendendo que eles entenderam, né, quem é Deus e o que eles estavam fazendo com o pecado da idolatria e da imoralidade sexual. Graças a Deus por Finéias, né? E graças a Deus porque eles caíram em si naquele momento, ok? Então a palavra vai falar exatamente sobre isso no capítulo 25, dessa ira de Deus vindo sobre Israel mais uma vez. Mais 24 mil pessoas morrem nesse momento, ali do povo de Israel, mas Finéias age como deveria agir naquele momento, trazendo o zelo da santidade de Deus para o meio de Israel. Vamos acabar com essa palhaçada. Zinri e Cosbe, eles se tornam um símbolo de zelo pela santidade de Deus naquele momento, tá bom? Então, semana que vem a gente vai começar aqui o capítulo 26, mas antes de começar o capítulo 26, eu já vou deixar separados os textos aonde está escrito sobre Balaão, só para a gente ver. E esse texto do capítulo 25, gente, é justamente o ensino de Balaão sobre essa questão de atrair os filhos de Deus para a imoralidade sexual e para a idolatria. Se vocês depois quiserem ver por curiosidade já, podem ir lá para Apocalipse capítulo 2, na igreja de Pérgamo. Se não me engano, é a igreja de Pérgamo que vai falar sobre essa questão deles estarem seguindo os conselhos de Balaão a respeito da imoralidade sexual e da idolatria, tá? Então, é fato que quem ensina, de quem deixa uma dica para o povo ali de Moabe, para tentar acabar com o povo de Israel, já que amaldiçoar ele não podia, então ele fala, olha, se vocês conseguirem fazer que esse povo peque contra o Deus deles, né, contra o Senhor, então vocês provavelmente acabam com eles, a bênção acaba sobre eles, né? Então é exatamente isso que Balaão deixa, né, para eles como ensino ali, né? Como é que faz para derrubar o povo de Deus? Ensina o povo a pecar contra o Senhor. Então, cada vez que alguém, de alguma maneira, incita o povo de Deus a pecar, a ir contra os princípios de Deus, nós estamos dentro do espírito de Balaão, ok? Aquele que conhece a palavra, conhece a bênção de Deus sobre o povo de Deus, mas faz o povo pecar. Amém, queridos? Glória a Deus.